identidade, uma perspectiva psicodramática. A Bruna Campos, Bruna da Silva Campos, ansiedade e autocuidado. E o Jonathan Rodrigues Zulia, com o trabalho Sou o que Sou, refletindo sobre a homofobia. Então, já agradecendo a presença de todos, essa mesa, então, é uma mesa com os 3 trabalhos. Nós vamos começar com a Abi, depois Bruna e depois Gil. Cada um já sabe o tempo que tem para a exposição, e depois da exposição a gente abre para a banca, que é composta por Patrícia Campos, Denilda Prado e doutora Giovanni Noblat, e eu, Cida Padovan. Aí, depois da mesa, se alguém tiver algum comentário, ou deixamos para o fim, todos podem abrir para perguntas e comentários. Tudo bem? Podemos dar início? Sim. Tudo bem. Então, é com você, Abi. Pronto. A gringa vai começar. Começa a gringa, né? Pronto, eu vou aqui compartilhar com vocês. Dá para ver minha tela? Sim? Sim. Sim. Bom, como já a Cida falou, sou Abi Pérez, prazer, e hoje venho apresentar minha monografia. Antes de eu começar, quero explicar que vocês, nos capítulos, vão ver umas frases. Essas frases foram ditas pelos participantes durante os 4 encontros. Eu achei muito importante trazer as vozes deles e delas hoje aqui, porque foi eles que permitiram que hoje eu esteja aqui apresentando. Então, como a Cida já falou, meu trabalho é encontro comigo mesma, mergulhando nas águas da minha identidade, desde um olhar psicodramático. Então, eu convido vocês a mergulhar junto comigo nessa aventura. Cada um de nós tem nossa história, nosso próprio olhar de ver o mundo. Por que eu decidi fazer essa pesquisa? Pois essa pesquisa é o reflexo da minha própria história. Eu, sendo uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, uma pessoa bissexual, já sei como é esse processo de me reconhecer como uma pessoa diversa, que muitas vezes não é fácil nem agradável. Então, eu decidi criar essa viagem introspectiva de 4 encontros com 5 participantes da comunidade para responder à pergunta de quem sou e quem realmente eu quero ser, tendo a possibilidade de molhar os pés, ter esse encontro com as ondas e, finalmente, se permitir mergulhar na profundeza da sua identidade. Como fundamentação teórica, eu utilizei 4 teorias: a teoria da espontaneidade, a matriz de identidade, as máscaras e os papéis. Na teoria da espontaneidade, me foquei nas energias vitais internas que cada pessoa temos e como elas muitas vezes se veem bloqueadas, né, pelas conservas culturais que a gente carrega ao longo da nossa vida. Mas a espontaneidade nos permite também nos adaptar e criativizar, né, para poder ressignificar nossas vidas como pessoas diversas. Na matriz de identidade, como a maioria daqui já sabe, a matriz de identidade é o locus nascendi. É o primeiro lugar onde a pessoa é inserida quando chega no mundo. E é onde se dá a nossa construção identitária, com a socialização que a gente tem na matriz familiar. Então, isso vai permitir que a gente construa, né, essa estrutura social de quem eu sou. Na teoria das máscaras, como diz Bushbinder, as máscaras têm aquela ação protetora e reveladora. E eu decidi me focar em potenciar essa estruturação dos fantasmas que muitas vezes as pessoas da comunidade LGBTQIA+ têm, né? E focar nos 3 conceitos mais importantes da teoria das máscaras, que é persona, sombra e luz. Sendo a persona aquela máscara social, a sombra aquela parte escura que cada pessoa tem, aqueles obstáculos que não nos permitem nos mostrar como a gente realmente quer. E a luz é o verdadeiro eu, a genuinidade, a autenticidade de cada pessoa. E por último, a teoria dos papéis, como sabemos, para que existam os papéis tem que existir uma correlação entre um ou mais pessoas. E eu decidi trabalhar com o role-taking, que é o papel fixo, o role-playing, que é o papel social, e o role-creating, que é o papel autônomo. Na metodologia, eu utilizei 3
métodos diferentes, 3 metodologias. O primeiro foi jogos dramáticos, depois as máscaras e, por último, o teatro espontâneo comunitário. Os jogos dramáticos permitiram a gente poder criar um espaço seguro e descontraído com os participantes, para que eles tivessem a possibilidade de poder falar sobre suas experiências gradualmente, né? Depois, as máscaras, a gente construiu a máscara sombra e a máscara luz, fazendo consciente aqueles obstáculos e transformando eles na essência, criando assim um equilíbrio entre luz e sombra, passando da desestruturação à reestruturação da identidade. E, por último, o teatro espontâneo comunitário. Por que comunitário? Porque os participantes foram os que atuaram, né? Não eram pessoas que já estavam treinadas. Então, por isso, comunitário. O teatro espontâneo permitiu ensinar o mundo subjetivo, né, de cada pessoa e assim trazer à cena a essência identitária. Como eu já falei, foram 4 encontros. O primeiro deles foi Começamos a Viagem. O objetivo principal dele foi criar o espaço seguro, descontraído, para que as pessoas se sintieran confiantes de poder falar sobre suas experiências como pessoas diversas. O segundo encontro, Meu Andar e Minha Bagagem, o objetivo principal foi trabalhar sobre esse caminhar que a gente tem antes de dizer sim, sou uma pessoa diversa e me reconheço como tal. O terceiro foi Mergulhando nas Minhas Cavernas, onde trabalhamos diferentes matrizes, como a matriz familiar, laboral, né? Onde às vezes eu já consigo me mostrar e naquelas que eu ainda não consigo me mostrar. E, por último, minhas máscaras e meu reconhecimento. Aqui construímos a máscara sombra e a máscara luz, trazendo e fazendo consciente aqueles obstáculos que não me permitem me mostrar em algumas das matrizes e, finalmente, construir essa máscara de revelação de quem realmente eu quero ser, me reconhecendo e me abraçando como pessoa diversa. Na discussão, eu fiz 3 categorias de análise. A primeira dela foi Meu Caminhar e Minha Bagagem, quem eu sou e quem nós somos. Aqui eu consegui perceber que quando se criou o grupo, né, as pessoas tiveram esse espaço de segurança, de confiança, onde eles se sentiram livres de poder expressar como é ser uma pessoa diversa. Pois, atualmente, às vezes é difícil a gente ter esse espaço, né, para poder falar, o que faz que a pessoa perda a espontaneidade, por ter por ter essa imposição do ter que ser, que vem do processo de socialização e busca pela própria identidade. Então, o fazer consciente essas ideais, né, de ter que ser, vai permitir a gente encontrar seu verdadeiro eu. Isso pode se ver refletido na fala do participante 3, quando ele diz: tem sido de altos e baixos, dúvidas, certezas, difíceis escolhas, abrir mão para priorizar outras. Se tivesse optado por outro caminho ou tivesse feito de outra forma, o que seria hoje? Mas eu sempre priorizei a construção do meu eu. É muito difícil falar eu estou pronto. Eu acho que eu já estou, mas encontrar o que eu já fui. Mas me encontrar e saber que eu sou isso tudo, eu estou no processo. Na segunda categoria de análises, desculpa, foi as cavernas da minha vida. Aqui eu percebi, né, que as máscaras são aquelas conservas culturais, como eu já falei, que a gente carrega ao longo das nossas vidas. E a caverna familiar foi a caverna mais julgadora, né, na vida dos 5 participantes, quando eles se mostraram como pessoas diversas. Também tiveram 3 pessoas que tiveram uma experiência com relação à sua caverna familiar. 2 participantes falaram que quando eles se mostraram, quando falaram e comunicaram para sua família que eram pessoas diversas, foram totalmente rejeitados, despotencializando assim a liberdade de poder se mostrar como eu realmente quero, estando eles no papel de role-taking. Depois isso pode se refletir na fala do participante 2, quando diz: acho que minha maior caverna é minha família. Nosso relacionamento está muito na superfície. Eu já sofri muito preconceito lá dentro. Nem parece que já fui um dia tão íntima com essas pessoas.
Depois teve uma participante que ainda tendo a abertura na família de poder se mostrar como pessoa bissexual, ela, por medo e vergonha das experiências prévias de rejeição, não consegue ainda. E ela está no role-playing. Aí ela fala, na caverna da minha família eu estou no escuro. Meu irmão é gay, minha família apoia muito. Mas eu ainda não conversei abertamente sobre isso em casa. Eu sou bi, fico com medo. E por último, teve só uma participante que falou que sua caverna estava bem iluminada. Que no momento que ela falou com sua família, foi aceitada e não teve nenhum momento de rejeição. Então, ela estaria no role creating. A fala dela diz: a caverna da minha família está iluminada. Meus pais sabem e nunca me rejeitaram quando falei para eles. Minha irmã sabe, ela também é bi. E a última categoria de análise é a máscara revelação, a dança comigo mesmo. Aqui eu consegui perceber que quando os participantes tiveram a oportunidade, né, de procurar uma nova resposta a uma situação antiga, como uma situação de rejeição, por exemplo, eles mutaram sua máscara sombra para máscara revelação. Essa mutação permitiu um equilíbrio e uma resignificação na história de vida de cada um deles e delas. Também consegui perceber que a matriz familiar, a influência da matriz familiar vai depender muito do posicionamento, do apoio dos pais quando tem um filho ou uma filha da comunidade LGBTQIA+. Também se vê refletido, ter a possibilidade, né, de conseguir se ver refletido em outros olhos, gerou um sentimento de segurança nas pessoas. E, por último, saber que é possível quebrar com essas conservas culturais também gerou um sentimento de liberdade, de autonomia e independência no momento de se reconhecer e se abraçar como pessoa diversa. E a gente pode ver isso em duas falas, no participante 5, quando ele estava falando sobre sua máscara sombra e sua máscara luz. Sombra, meu nome é peso, porque eu sou um constante peso na vida dela. Luz, eu sou a máscara dos novos começos. Eu vim trazer para ela revelação, autocuidado e autenticidade. A família apoia ela, e isso traz felicidade. Eu faço isso através de lembrar ela das coisas que deixam ela feliz, pois a melhor versão dela é quando ela está feliz e livre. O participante 1 falou: descobri que sou uma pessoa como todo mundo é. Eu me via como uma pessoa que só fazia errado, que era um problema, e na verdade todo mundo tem as suas máscaras. Mas eu pintava a minha como se fosse pior que os dos outros, e não é. Só é diferente, é singular. Nas considerações finais, leveza e força para continuar, isso eu levo desse mergulho. É uma frase que eu gostei muito. Então, como eu já expliquei, a falta de espaços seguros faz que muitas pessoas perdam, né, a sua espontaneidade. Mas eles conseguem recuperar essa espontaneidade quando fazem conscientes da influência que sua matriz ou núcleo familiar tem sobre suas vidas. Também a matriz familiar, a experiência, né, dos participantes com respeito à sua matriz familiar permitiu ver que o desenvolvimento dos papéis é diferente em cada história de vida. Um está no role-taking, role-playing e outro no role-creating. Também o posicionamento de matriz familiar vai depender muito, influenciar muito na vivência de autoconhecimento e reconhecimento de cada pessoa diversa. A viagem introspectiva que permitiu esses 4 encontros fez os participantes poder criar uma ligação entre suas matrizes e suas sombras, fazendo consciente aqueles obstáculos que não lhes estão permitindo se mostrar. E, por último, ter a possibilidade de poder experimentar a liberdade durante os 4 encontros, de poder ser quem eu realmente quero ser, permitiu romper com as conservas culturais e, assim, finalmente mostrar sua luz. Claro, tendo presente que essa transformação sempre vai ser contínua, né? E, por último, eu gostaria ler... meu Deus. Assim. Esse poema que o participante 3 escreveu quando ele apresentou sua máscara luz, que eu acho muito importante trazer essa voz hoje aqui. Sou a máscara da autenticidade. Eu represento a felicidade, a autoconfiança, autocontrole, a autoestima valorizada. Sou a segurança que permite ele se mostrar como ele é na sua totalidade. Transmito nele esse orgulho de ser quem ele é. Meus raios de sol significam expansão, transbordar sentimentos bons. Meus olhos em forma de coração significam manter o amor no olhar, manter o amor nas relações interpessoais.
As estrelinhas significam brilho. Mesmo na escuridão, as estrelas podem estar brilhando. Elas podem estar jogando luz. Meu terceiro olho é um olho que vê além das adversidades. Com meu terceiro olho, ele pode ver além da sociedade, ter uma visão empoderada, ver que ele não está errado, e sim as pessoas que lhe julgam. Muito obrigada. Tudo bem. Você quer ler, traduzir para o espanhol para as pessoas entenderem melhor esse último teu poemazinho? Voy a tentar. Tente. Soy la máscara de la autenticidad. Yo represento la felicidad, la autoconfianza, el autocontrol, la autoestima valorizada. Soy la seguridad que permite a él mostrarse como él es en su totalidad. Transmito en él orgullo de ser quien él quiere ser. Mis rayos de sol significan la expansión, transbordar sentimientos buenos, transmitir sentimientos buenos. Mis ojos en forma de corazón significan mantener el amor en la mirada, mantener el amor en las relaciones interpersonales. Las estrellitas significan brillo. Aún estando en la oscuridad, las estrellas pueden estar brillando. Ellas pueden estar transmitiendo luz. Mi tercer ojo es un ojo que ve más allá de las adversidades. Con mi tercer ojo, él puede ver más allá de la sociedad, tener una visión empoderada, ver que él no está equivocado y sí las personas que lo juzgan. É isso. Bem, muito bem. Obrigado, Abi. Nada. Pode parar de compartilhar. Muito bem. A mesa quer se colocar? Patrícia Campos, Gilvanice, Denilda. Não, eu gostaria de parabenizar, né, a Abi, primeiro pela dedicação durante todo o curso, pela aplicação, pela fidelidade a ela mesma e aos objetivos dela, né? Depois pela escolha do tema, né? E pelo trabalho realizado, utilizando, realmente a gente vê que quem não teve a oportunidade de ler, depois vai ser disponibilizado no site do Dramatriz, mas a gente vê como ela explorou os fundamentos teóricos, como fez esse link com a prática e como fez realmente um trabalho relevante, né? Num tema que ainda temos pouca literatura, né? Então, só parabenizar mesmo, Abi. Obrigada, Pati. Denilda, Gil, querem falar alguma coisa? Eu gostaria de dizer que me emociona ver essa construção pronta, porque a gente foi acompanhando passo a passo como nasceu, como surgiu mesmo todo o trabalho que você fez, Abi. E a Paty, com toda razão, diz que você sempre se mostrou uma pessoa que se dedicou à sua formação, se manteve fiel mesmo aos seus objetivos, e muito bacana toda essa construção que foi feita, todo o trabalho pronto, é muito lindo de se ver. Então, só quero te parabenizar, realmente é um trabalho incrível. Obrigada, Dé. Eu parabenizo, eu não participei do acompanhamento do processo, estive, de alguma forma, eu sou testemunha do comprometimento de Abi durante todo o curso. Isso é muito evidente e foi muito presente. Eu fiquei muito instigada com uma série de coisas que você apresentou aí, com relação à máscara, sombra, luz. Eu fiquei pensando em várias coisas, me trouxeram à cabeça, mas eu acho que a gente tem tempo para dialogar, não é nada, é só diálogo mesmo, de ter vontade de conversar um pouco sobre essa coisa da sombra e da luz na identidade, e a sombra e a luz tendo um valor para a gente e para o outro. E eu acho que a sombra e a luz ela é extremamente significativa para a gente, porque às vezes não é, às vezes o outro não consegue ver isto, no sentido de o que é sombra é luz, o que é luz é sombra para o outro. Não sei,
eu fiquei muito instigada com isso, mas só parabenizo. E não tenho nada para... Estou dizendo assim, eu fiquei com vontade de conversar contigo, para aprender com você algo a mais sobre isso, sobre essa identidade e sobre essa constituição da identidade. Parabéns. Obrigada. A gente conversa, Gil. Eu acho que é um trabalho realmente relevante, né? A gente está aí desde o começo também acompanhando o comprometimento de AB, né, com a sua formação, e o teu trabalho propõe, né, uma reflexão, né, a respeito da identidade da comunidade LGBTQIA+, e você propõe um mergulho, né, de uma forma carinhosa, sensível, você propôs um mergulho na trajetória percorrida por esses indivíduos em suas histórias, né, buscando compreender mesmo como essa identidade se constitui. Então, a importância desse trabalho, para mim, foi você dar voz a essas narrativas, né, pessoais, quando a gente está num mundo e num momento assim de homogeneização, né, global. A gente fala de pacotes, né, e não de indivíduos, de pessoas, né? Então, eu acho que é importante ver o indivíduo, né, e sua história. E seu trabalho trouxe isso, né, Abi? Seu trabalho trouxe essa possibilidade de uma reflexão e um novo olhar, né, para a sua identidade, para a construção dessa identidade, e agora de uma forma compartilhada. Então, poder dar voz a isso, eu acho que foi brilhante, né? Um trabalho muito bem construído, bem feitinho, né? Parabéns. Obrigada, Cida. Muito bem. Acho que a gente pode continuar e abrimos no fim para as perguntas todas, né? Porque senão a gente vai se enroscando em cada tema, que é um mais fascinante que o outro. Então, Bruna Campos, por favor, a plateia é tua. Você está sem som agora? Primeiro vamos abrir o microfone, que eu acho que ajuda. É, mais importante. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Veja se vocês estão vendo. Sim? Sim. Estamos. Então, vamos lá. Gente, boa tarde. Eu me chamo Bruna Campos, para quem não me conhece. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui. E eu vou falar sobre ansiedade e autocuidado, sob uma perspectiva psicodramática. Primeiramente, a gente fala, eu trago a saúde de uma forma bem geral. Falo por mim e me arrisco a falar por todos, eu acho, quando eu digo que saúde é uma das nossas propriedades mais importantes da vida e que, sem ela, a nossa qualidade de vida fica bem comprometida. A Organização Mundial de Saúde classifica a capacidade do indivíduo de promover e manter a saúde e prevenir e lidar com doenças por autocuidado. Mas no trabalho de hoje, que eu vou conversar com vocês, eu quero que vocês percebam e vejam o autocuidado não só como saúde física, mas como qualquer comportamento, qualquer via de se cuidar, seja saúde física, mental, seja autocuidado financeiro, espiritual, tudo que engloba autocuidado. Mas tá, o que é que isso tem a ver com ansiedade, né? Eu acho que eu e meus dois colegas, Abi e Dil, a gente escolheu temas que é próximo da nossa experiência de vida, que a gente tem um carinho, que a gente tem alguma vivência com os temas, né, que a gente traz. Então, para mim, mesmo desde muito cedo, mesmo muito antes de estudar psicologia ou psicodrama, eu sempre pratiquei alguma forma de autocuidado, mesmo sem entender muito o que eu estava fazendo, em meio de quando eu me sentia muito estressada, muito aperreada, com muita ansiedade. E à medida que eu fui amadurecendo, crescendo, eu fui percebendo mais isso, entendendo mais um pouco, e quis realmente usar essa oportunidade, como trabalho de conclusão de curso, para entender, assim, poder pesquisar mais, poder entender mais usando uma perspectiva psicodramática nesses temas, certo?
Então, vamos lá, com a fundamentação teórica. Antes de eu entrar nas teorias em si, eu sempre achei curioso em relação ao autocuidado, porque, vejam, que tem sempre dois tipos de pessoa, que a gente partir do princípio que as informações são as mesmas, que todo mundo tem a mesma informação. Por que que tem um grupo de pessoas que entende e pratica autocuidado em prol da própria saúde e outras pessoas não? Por que que tem gente que o médico vai dizer assim, você precisa parar de fumar, de beber, você precisa praticar exercício? Por que que essas pessoas, não, mesmo entendendo a necessidade, não conseguem praticar esse comportamento? Diante disso foi que eu fui começando a querer entender por que que as pessoas não sabem que é para o bem próprio, por que que não faz, né? Então, usando as teorias do psicodrama, eu selecionei aqui em relação à capacidade do indivíduo de agir em comportamentos de autocuidado, a teoria do núcleo do eu e a teoria do desenvolvimento senestésico. São Rojas Bermudes traz a teoria do núcleo do eu, que posteriormente Vitor Dias desenvolve com a teoria de programação senestésica. Ele fala que para o desenvolvimento do indivíduo para que o desenvolvimento do indivíduo se dê de forma saudável, a área ambiente, ou seja, o clima afetivo em cada fase, tem que se dar de forma favorável. Especificamente, eu vou me concentrar no modelo ingeridor, para o propósito do autocuidado, é porque é na fase mais imatura do desenvolvimento, nessa teoria, que o clima afetivo é provido pela mãe, ou pelo cuidador primário, né, daquele bebê. E essa pessoa tem a função delegada de cuidar do bebê. Então, o que é que acontece? De acordo com Vitor Dias, quando o clima afetivo nessa fase não é favorável e não há uma transição saudável para os demais modelos, esse bebê e, subsequentemente, o adulto não desenvolve essa função adequadamente de autocuidado, ou seja, ele delega essa função para outras pessoas ou para outras desculpas, expectativas, não posso, não tenho tempo e assim por diante. E isso Vitor Dias denomina como vínculo compensatório. Em relação à ansiedade, eu trouxe a teoria da espontaneidade, que eu acho que é uma das teorias mais bonitas do psicodrama, a alma do psicodrama, né? Que Moreno qualifica a espontaneidade como saúde, como sendo a capacidade de criar respostas inéditas ou transformadoras a situações já pré-estabelecidas. Ele postula que um indivíduo, quanto mais espontâneo, quanto mais criativo, mais saudável, e quanto mais engessado, mais adoecido. Então, esses padrões de ansiedade são possivelmente causados pela falta de espontaneidade ou pela diminuição, né, de espontaneidade e criatividade no indivíduo, que podem ser resultado de ambientes e climas afetivos não favoráveis. Então, vamos lá para o estudo em si. Desculpa, eu vivo bebendo água, gente. Meu trabalho foi conduzido da seguinte forma: eu tive um grupo de 6 mulheres adultas, e a gente se encontrou quinzenalmente, presencialmente, no consultório de Patrícia, por 2 horas em sábados pela manhã. A gente combinou, as datas foram acordadas e todo mundo frequentou bem direitinho. Para a metodologia, eu usei o método do Tatadrama e essas 2 ferramentas, né, o TREM e jogos dramáticos. O Tatadrama é um método desenvolvido por Elisete Garcia, em que a gente usa bonecas de pano que são confeccionadas no Crato, no Ceará, como objeto intermediário. Essas bonecas a gente pode concretizar, né? Os clientes, pacientes podem concretizar o que estão sentindo, possibilita a imaginação, os protagonistas usarem a criatividade e a espontaneidade. Também usei o TREM, que é uma ferramenta desenvolvida por Jocelyn Drummond com a colaboração de Cida Padovan, e promove uma reflexão e planejamento, assim como um mapa, um diagrama, para que a gente possa ter possíveis ações. Eu vou falar sobre cada um deles mais especificamente quando eu for relatar os encontros. E também usei jogos dramáticos, mas como um recurso para apresentação sociométrica e integração grupal. Eita, deixa eu voltar um aqui já. Tá. O primeiro encontro.
Tá, o primeiro encontro, o objetivo primário, principal, foi uma apresentação sociométrica, né, e a integração do grupo. Tá, eu utilizei essa primeira imagem que vocês estão vendo com as cartinhas do Uno, eu dei um par de cartas, uma verde e uma vermelha para cada participante, a verde para simbolizar, para sinalizar sim, e o vermelho para não, e eu fui, um aquecimento específico, eu fui fazendo perguntas amplas, aleatórias e outras mais específicas em relação à ansiedade e autocuidado, e dessa forma houve uma apresentação, assim, simultânea, todo mundo foi respondendo simultaneamente. E foi super interessante, depois a gente abriu para o grupo, cada um compartilhou um pouquinho, no começo estava todo mundo tenso, mas foi fluindo. Depois eu fiz um jogo, eu trouxe um jogo de verdade e mentira, que assim, cada um escrevia uma frase, uma sendo verdade e outra mentira, e as pessoas teriam que adivinhar qual era. Então, todo mundo colaborou, compartilhou, foi bem interessante. E para a função dessa integração do grupal, da quebra de gelo, foi muito útil. E eu, assim, eu vou ser bem sincera, para mim também, porque eu também estava tensa nesse primeiro dia, tinha sido minha primeira experiência dirigindo um grupo presencial, um grupo, qualquer grupo, né? Foi a primeira experiência. Então, para que eu pudesse também estar num papel de diretora e pudesse construir esse ambiente afetivo, esse clima afetivo saudável, eu também teria que reduzir as minhas próprias tensões. Então, isso foi super legal, bem descontraído e fluiu super bem. Esses post-its que vocês estão vendo é o contratinho de convivência que cada um colaborou. Depois compartilhamos e nos despedimos para seguir para a próxima quinzena, foi o segundo encontro. No segundo encontro, eu trabalhei especificamente a porção autocuidado. Do programa, né? Primeiro, vocês estão vendo aqui umas imagens que eu coloquei na parede, refletindo comportamentos de autocuidado. Não sei se vocês estão enxergando muito bem, mas tem pessoas exercitando, meditando, orando, né? Espiritualidade, tem autocuidado financeiro, físico, mental, alimentar, tudo. Isso era para promover essa primeira brainstorming, né? No grupo. Cada uma foi dado papel e elas começaram, a consigna era que elas colocassem, listassem o que é que elas interpretam como autocuidado e o que é que elas de fato fazem para o autocuidado delas, né? Compartilharam um pouquinho, isso foi mais breve, só para aquecer, e aí eu apresentei, eu trouxe o Tatadrama, as bonequinhas, né? Mas antes, assim, eu pedi para cada um, a gente sentou em um círculo no chão da sala, pedi para que fechassem os olhos, que meditassem, que relaxassem um pouco, coloquei uma musiquinha, só instrumental, e li um poema a respeito de autocuidado, que está disponível no trabalho completo, se vocês quiserem. E espalhei, enquanto eu ia lendo o poema, eu fui espalhando as bonecas no chão com material de aviamentos também, tecido, linha, botão, essas coisas. E quando elas abriram os olhos, né, quando eu voltei, quando elas voltaram, elas encontraram isso aqui, que vocês estão vendo aqui no chão. Aqui está o círculo, né, delas trabalhando na confecção das primeiras bonequinhas, e aqui a apresentação. Houve uma falta nesse dia, então são 5 participantes, mas aí vocês observem que até 3 delas não têm rostinho nessa primeira apresentação, achei interessante, vou falar sobre isso depois. Também foi uma atividade muito descontraída, todo mundo participou de boa, e depois compartilhamos, elas apresentaram as bonequinhas, a consigna era que elas confeccionassem essas bonecas como elas se veem atualmente em relação ao autocuidado delas naquele momento, certo? Compartilhamos e depois partimos para o terceiro encontro em um outro momento. No terceiro encontro, eu trabalhei a porção ansiedade, a porção ansiedade através de uma linha do tempo. Primeiro eu fiz um aquecimento com um jogo Eu Me Reconheço Como Eu Sou Reconhecido. A consigna foi que elas atribuíssem uma fantasia de carnaval em relação à ansiedade que elas se enxergavam e atribuíssem também a cada uma das colegas. Essa aí foi super engraçada. E um dos relatos chamou a atenção porque uma delas falou assim, foi interessante que 2 pessoas botaram Mulher Maravilha como minha fantasia, dizendo que eu tenho tudo sob controle, e na realidade é totalmente diferente disso. Então, começou essa conversa, né?
Depois a gente partiu para a linha do tempo da ansiedade, onde eu pedi que elas colocassem 3 momentos da vida significativos em relação a eventos que causaram ansiedade, né? Então, eu deixei bastante tempo para essa parte, essa atividade desse dia, porque eu imaginava, eu previa que ia durar bastante, e realmente durou. Foi um dia, assim, um pouco mais pesado, no sentido de que a gente estava tratando de assuntos pesados, né? As cenas de ansiedade que foram trazidas foram coisas, às vezes, mais densas. Então, teve um momento de bastante emoção nesse dia, mas também tudo percorreu tranquilamente e compartilhamos e seguimos. No último encontro, no quarto e último encontro, eu quis juntar os dois segmentos do trabalho, né? O autocuidado e a ansiedade, com esse propósito, porque um dos meus objetivos não era apenas promover uma reflexão e entender mais esse movimento, como também eu queria poder deixar com elas algum token, algum projeto, algum trabalho que elas pudessem levar essa reflexão para a vida, né? E talvez até mudar algum comportamento em relação ao autocuidado delas, não sei. Mas aí selecionamos essa ferramenta Trem, que, como eu tinha dito, é um diagrama em que tem 4 letras, né? O T para ações que a pessoa quer transformar, o R, realçar, o E, eliminar e o M, manter. Então, a consigna era, vamos fazer esse diagrama pensando em autocuidado, né? O que é que vocês querem transformar, realçar, eliminar e manter em relação ao autocuidado que vocês estão tendo atualmente? Elas preencheram o diagrama, deu um tempinho, preencheram, e eu trouxe novamente as bonequinhas do Tatadrama, as mesmas que elas tinham feito no segundo encontro, eu trouxe, e agora a consigna era, vamos repaginar essas bonequinhas, imaginando como vocês estariam em relação ao cuidado de vocês, como vocês gostariam de estar, uma vez que vocês conseguissem praticar esse planejamento de vocês do trem, né? Então, foi super, muito legal. Aqui está o resultado do trabalho delas, né? As bonequinhas, observe que todas estão com o rostinho e sorrindo dessa vez, uma com óculos escuro. Elas apresentaram cada uma das bonecas, compartilhamos, e eu vou seguir para a discussão. Aqui nesse momento, gente, eu trouxe algumas falas que eu achei pertinente trazer aqui, que eu vou tentar relacionar com a teoria que eu trouxe mais no início. Vou lê-las para vocês. Minha boneca não tem rosto. Fiz isso de propósito, porque não sei bem como me sinto hoje. Sinto que sou uma incógnita, que quero me achar, então resolvi deixar sem rosto. Eu acho que eu não estava nem me olhando no espelho ultimamente. E esses encontros me têm feito refletir sobre mim mesma, sobre o que eu quero, meus objetivos e como eu tenho me cuidado. Eu sempre fui muito vaidosa e me surpreendi de não ter desenhado nem prestado atenção no meu rosto na primeira boneca. Só na hora da apresentação foi que me dei conta, e não sei o que isso significa para mim. E, por último, eu desenhei um rostinho feliz, porque é assim que me sinto por ter dado um passo e procurado um grupo de ajuda, e agora eu quero procurar terapia para desenvolver minhas questões. Essa última fala eu trouxe porque eu achei interessante falar que eu conheço essa pessoa dessa fala, e ela me procurou depois, eu encaminhei para a terapia, e ela tem feito terapia, e eu fiquei feliz e gostaria de compartilhar isso com vocês, porque ela deu uso ao trem dela, né? Ela fez uso do planejamento dela, então eu achei muito interessante. Sobre as 3 primeiras falas, são de 3 pessoas diferentes, certo? E a gente, assim, eu posso trazer uma hipótese aqui, que essas participantes, mesmo numa fase adulta em que elas se encontram, e maduras da vida dela, elas ainda se questionam, não se conhecer de fato, quererem se achar. Talvez ela se encaixe nesse modelo ingeridor de Vitor Dias, onde lá na infância não tem havido esse clima afetivo favorável,
E, consequentemente, elas ainda delegam funções de autocuidado grandemente, né? Possivelmente até chegar num ponto, que é esse atual, de nem se conhecer. Então, essa é uma das minhas hipóteses. E, em relação à ansiedade, lembra que eu falei que no terceiro encontro que a gente trabalhou a ansiedade, teve um momento bem difícil, que uma das participantes relatou o divórcio, onde as filhas foram ficar com o marido e ela estava sofrendo, né, com bastante autocobrança, sentimento de culpa, cobrança social em relação à maternidade dela. Então, eu também trago essa outra hipótese aqui, que para Moreno, a espontaneidade e a criatividade são recursos inatos da gente, né? A gente nasce com ele. E os fatores adversos da vida, assim, o meio ambiente em que a gente cresce, eles podem prejudicar essa espontaneidade e essa criatividade e trazer obstáculos para o desenvolvimento saudável. Então, dessa forma, eu sugiro que esses padrões de ansiedade são possivelmente causados pela falta de pela falta de espontaneidade e criatividade. E, finalmente, nas considerações finais, gente, eu trouxe esse trabalho, eu fiz ele com muito carinho, não só por uma questão de reflexão e querer entender esses temas, mas também de uma forma bem profissional mesmo. Eu sempre tive vontade de, uma vez que eu começasse a entender mais, eu pudesse ajudar, de alguma forma, essas reduções de nível de ansiedade através de autocuidado, né? Diante das teorias que eu trouxe, dos relatos das participantes, eu imagino que, no mínimo, a gente, nesse papel profissional de terapeuta, a gente pode tentar estabelecer um clima afetivo mais saudável, que promova essa criatividade, essa espontaneidade, né, para os nossos pacientes. E deixo aqui vocês, por fim, com as palavras de Penha Nery sobre vínculo e afetividade, onde o motor da nossa conduta nos direciona, nos motiva para o desempenho de um papel em contexto e momentos específicos. E que, quando conquistamos as possibilidades existenciais e reduzimos as tensões, nos tornamos protagonistas da gratificação de nossas necessidades e da realização como seres humanos. Então, eu agradeço, gente, por vocês estarem aqui hoje. Aqui estão algumas referências, se alguém precisar. E é isso. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Obrigada, gente. Parabéns. Está aberto para a nossa banca. E eu eternamente bebendo água. Desculpem. Bom, Ansiedade é o mal presente na nossa cultura, né? No nosso mundo, né? Porque a gente é instigado a atender tantas demandas que... Parabéns, Bruna. Muito instigante sua contribuição. Muito interessante, muito atual, né? No sentido de que a ansiedade, a gente diz que o mal do século é a depressão, mas eu diria que o mal do século é a ansiedade. E o que é que a gente pode fazer para diminuí-la, para conduzi-la, para conhecê-la? Porque, de fato, ela está ligada à nossa saúde, não é? Parabéns. Obrigada. Bruna, assim como eu disse para a Abby sobre ter visto o trabalho nascer, né? Eu acho que foi muito legal, é muito legal ver a propriedade com a qual você fala hoje do tema, você apresenta o trabalho que foi feito, a tranquilidade com que você fala sobre isso. Acho muito legal quando você traz sobre a implicação de cada um de vocês nos temas que vocês escolheram, porque a gente acompanhou, a gente esteve junto com vocês na construção, desde a escolha do tema que vocês queriam trabalhar, e essa questão do autocuidado para você, a gente sabe o tanto que é forte, que é importante,
E como que foi fazer essa leitura, né, do autocuidado, da ansiedade, e o quanto que é necessário mesmo que haja ações para que as pessoas aprendam a lidar melhor com a sua ansiedade e dessa forma aprendam a se cuidar de forma mais intensa. Então, quero te parabenizar, eu acho que é um tema instigante, como a Gil traz, faz a gente querer ler e mergulhar mais, né, nesse tema que você traz, e é isso aí, muito, tá bem, de parabéns. Também quero parabenizar, né, e falar do meu orgulho, né, dessa sua construção profissional, da seriedade, né, do desenvolvimento do seu papel de terapeuta, né? E esse trabalho remonta exatamente, como o Denildo estava falando, bem no início, e é exatamente essa ideia, a gente parte da gente mesmo, das ferramentas que a gente tem, compreende como a gente usa para poder ajudar os outros. Então, eu acho que é bem daí, e faço votos que você continue com essa mesma seriedade, tentando fazer uma prática baseada numa compreensão da teoria, experimentando esse desenvolvimento para ir criando algumas convicções, porque convicção ela parte da experiência, né, da gente. Então, cada um vai ter uma convicção de acordo com a própria experiência. Então, hoje, apresentando esse trabalho, a gente já nota a segurança que você fala de algumas coisas, porque você vivenciou. Então, o que eu acho muito bacana, inclusive no psicodrama, é isso, a gente tem as hipóteses, parte para as ações, verifica alguma coisa e vai nessa pesquisação. Então, parabéns, o trabalho está muito assim, adequado, né? E vamos seguindo. Tem isso, né, Paty? Eu acho que os três aqui, eles falam da pele, do coração, da alma, né? Então, quanto mais próximo a gente está do tema, mais a gente se implica com ele e melhor desenvolve, obviamente, né? Às vezes com um pouco mais de dor, ou né, ou menos, mas a gente fala de algo que você conhece, de algo que você está dentro. Esse também é um assunto assim muito discutido, né, Bruna? Autoestima, ansiedade, né? Mas poucos se põem a praticar, né? Esse autocuidado para diminuição das suas ansiedades. Esse teu trabalho, né, foi desenvolvido, que se propôs, né, e com sucesso, a levar as participantes a se apropriar dessa importância que é o autocuidado, né? E muito mais que isso, né? Aprender a colocar em prática, né? Nós vimos, né, no decorrer das sessões, que elas puderam direcionar mesmo a atenção, o cuidado, a preocupação para si mesmo, né? Nesse mundo que a gente vive achando que só tem que cuidar, olhar para si, né? Se cuidar é um caminho, às vezes, difícil para a gente ainda, né? E nós vimos que o autocuidado foi, para algumas pessoas do seu grupo, uma chave mestra, né? Uma chave para mudar a relação que estabeleciam consigo mesmo e vimos a melhora mesmo, né? De algumas desses desconfortos psicológicos, né? Acho que a relevância mesmo do teu trabalho, Bruna, reside na importância do autocuidado na construção de um maior equilíbrio emocional, né? Melhorando a relação consigo mesmo e daí com as pessoas ao seu redor. Parabéns, foi feito com cuidado, a gente viu, com carinho, né? com presteza, assim como foi o teu trajeto durante o curso de formação. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada a todas. E aí,
Chegamos no nosso último participante da tarde, Jonathan Zulian, que vem trazer para a gente também esse tema fantástico, né? A sala é tua. Olá, boa tarde. Eu só vou aqui compartilhar. Deixa eu só ver aqui para colocar no modo da tela cheia. Só um momentinho. Todos estão vendo a tela cheia ou não? Não, Não, você Tá tem que bem. botar em tela cheia primeiro, Gil, e depois compartilhar. Foi ou não? Não. Deixa eu ver. Meu computador está um pouquinho lento, mas só... Deixa eu ver se dá certo aqui. Agora foi. Para nós ainda não aparece. Ah, agora foi. agora foi. Aqui tá lento. Ele tá com um Tá bom. delayzinho. Só um pouquinho. Deixa eu só tirar aqui. Tem uma... Peraí. Eu vou ocultar aqui. Tem uma barra de ferramentas que tá... Peraí. Continua em tela cheia, né? Continua. Desculpa. Peraí, só um pouquinho. Tá. Boa tarde. Todos me veem e estão vendo o primeiro slide em tela cheia, né? Então, meu nome é Jonatas. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Jonatas. Para quem me conhece, meu nome também é Jonatas. Gostaria de falar... Bem-vindo a Costa Rica, a toda a família e amigos de AVE. Hablaré em português lentamente para que todos entendam. Soy Dio, muito gusto. O tema é Sou o que sou, refletindo sobre homofobia, né? Então, por que o do tema, né? Ele reflete, como a gente estava conversando aqui, né, nas apresentações, a experiência pessoal, né, sobre homofobia, desde a infância, relação com a família, né, na escola, na rua. Então, realmente vem da pele, né? E isso não é só com relação à experiência pessoal, mas o que a gente vê também na sociedade que a gente vive, não só no Brasil, mas também a América Latina, que tem uma sociedade conservadora, outros países também. Então, isso não é apenas uma observação, né? Não é apenas uma conclusão observacional, é uma conclusão numérica e estatística também. A gente vê aí como o número de mortes de pessoas da comunidade LGBT, que ia mais no Brasil, vem crescendo de uma forma absurda nos últimos anos. A gente tem números aí assustadores e, de fato, o Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBT, principalmente transexuais e travestis, que são os travestis, as transexuais são colocadas como marginalizadas, né? Dentre os subgrupos que tem dentro da comunidade LGBT, são as que são mais segregadas socialmente, porque está na cara, né? O corpo dela é um ato de protesto. Então, realmente, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente aí, do que o grupo coloca sobre isso. Como abraçar esse tema, né? Essa imagem de Moreno abraçando, né? Como trazer esse tema para uma abordagem psicodramática. Temos aí a socionomia, né? Com a sociodinâmica, que estuda leis do funcionamento e gênese grupais. A sociometria, que estuda testes que medem e mapeiam as relações grupais. E a sociatria, que utiliza métodos para intervenções grupais, assim como o psicodrama, o sociodrama, o axiodrama, treino de papéis e jogos dramáticos. Nós vamos lançar mão do sociodrama e de jogos dramáticos. O sociodrama, ele trabalha com a dramatização coletiva de modo a estudar, refletir e até mesmo solucionar problemas relacionais grupais ou coletivos. Já os jogos dramáticos, ele pode utilizar de maneiras lúdicas e descontraídas, a fim de acessar conflitos dos indivíduos. A gente vai ver isso mais para frente. É um grupo temático de 4 encontros de homens gays a partir de 30 anos de idade. Foi feito em Recife, esses encontros, presencialmente. Gil emprestou o consultório dela para a gente fazer
esses encontros. O porquê de homens gays a partir de 30 anos de idade? Aí nós temos um corte geracional de homens que viveram a infância e adolescência na década de 80, 90 para trás. E é geração X e Y, né? A gente percebe um movimento, né, dos anos 2000 para cá, de uma singela abertura, né, uma maior abertura de acesso sobre essas discussões da LGBTfobia, sobre bullying na escola, né, coisas que a gente não via com tanta presença na década de 80 e 90. Então, o foco, né, o corte geracional foi com esse intuito. Por que homens? Porque pelas particularidades e singularidades, né, do universo gay masculino, né, que vai em contraponto ao machismo, à masculinidade. Então, foi esse o intuito. Correlacionando a evolução grupal de acordo com a matriz de identidade, que, segundo Yude, por exemplo, divide em fase 1, a identidade do eu, fase 2, reconhecimento do eu, fase 3, reconhecimento do outro, e fase 4, reconhecimento do grupo. Temos aqui o primeiro encontro, fase 1, utilizando 2 jogos da fase 1, com o objetivo de acolhimento, primeiro contato, apresentação e integração do grupo. Primeiro jogo, fase 1, foi uma entrevista sociométrica, em que cada um pôde, ali naquele momento, se apresentar. Surgiram apresentações que vieram de coisas familiares. Um participante falou que tinha uma irmã transexual, outro participante falou sobre questões de bullying da escola, o outro falou que não podia conversar na família sobre esse assunto, que a família não aceitava. O segundo jogo, fase 1, o jogo da verdade e mentira. Cada um fazia uma frase sobre si mesmo, uma era verdade, a outra era mentira, e o grupo teria que adivinhar. Logicamente, o participante revelava qual era, e a partir daí a gente desenvolveu esse primeiro encontro de integração e apresentação entre eles. No compartilhamento, vieram falas tais como: nunca participei de um grupo em que pudéssemos falar sobre este tema. Como isto é importante. Perceber no outro o que passamos e nos identificarmos com as narrativas nos fortalece para enfrentarmos o preconceito. Como a homofobia estrutural permeia as instituições escola, família, igreja e sociedade normativa. Isto me faz cair na real do quanto temos para evoluir enquanto coletivo. Essas instituições foram trazidas pelo próprio grupo, que identificou essas 4 como instituições que fomentam e alimentam uma homofobia estrutural. Partindo dessas 4 instituições, viemos aqui até o segundo encontro. Um objetivo de pesquisar qual instituição impactava mais esse grupo. Método sociodrama, utilizamos um aquecimento inespecífico, utilizando instrumentos musicais, que cada um imitava um instrumento musical que o representasse mais, depois fizeram uma orquestra. Fomos para o aquecimento específico, retomando esse compartilhamento do primeiro encontro das instituições, e fomos para a dramatização. Eles puderam escolher uma dessas instituições na qual o ego ia representar e ia conversar com eles. Eles teriam a oportunidade de confrontar, dialogar, questionar e refletir em cima dessa proposta. O material com que o ego trouxe foi as falas que o grupo comentou no primeiro compartilhar, do que eles achavam do que a sociedade normativa pensa sobre a questão da homofobia. Então, esse material do diálogo que o ego conversou com o grupo, nesse sociodrama, partiu do próprio grupo, do compartilhar do primeiro encontro. No compartilhamento, tivemos falas como: dói ver como a sociedade é injusta e se prende a valores sádicos. Este enfrentamento me encorajou a falar coisas que nunca havia falado antes, para ninguém, nas situações de homofobia que sofri.
Pude me defender e dizer que não estou errado por ser simplesmente quem sou. Nunca tinha parado para pensar sobre o preconceito que também existe entre os integrantes da comunidade LGBTQIA+. Tudo faz sentido. Dentre várias questões familiares, de homofobia na rua, no trabalho, o grupo também trouxe a questão do preconceito dentro da comunidade LGBT, subgrupos dentro da comunidade LGBT. O que eles trouxeram, eu representei graficamente numa pirâmide social, que é o que o grupo falou. Eles falaram que quem está na base dessa pirâmide social, palavras do grupo, entre aspas, o lixo dessa sociedade, são as travestis, as transexuais. Logo em seguida, vêm os homens extravagantes, que se vestem de maneira que pintam a barba, se vestem com roupas muito coloridas, ou os queers, né? Os queers são os ditos, entre aspas, esquisitinhos, né? Logo em seguida, vêm os homens que se vestem de homens, mas são afeminados. E no topo dessa pirâmide, quem está? O homem gay, branco, musculoso, não afeminado, tem um homem masculino, e que tem um preconceito com todos eles. Na verdade, o que o grupo coloca é que o que está de cima tem preconceito com o que está de baixo. É isso que eles colocaram. A gente está falando aí no segundo encontro, né, que foi utilizado um sociodrama com o jogo fase 2, que tem a ver com o reconhecimento do eu, né? Onde eu estou nesse grupo, partindo da visão do outro, né? Terceiro encontro, fase 3, inversão de papéis. Se colocar no lugar do agressor, a fim de ampliar a compreensão do tema. O método foi um jogo dramático, né? A gente teve um aquecimento corporal, com movimentos espontâneos, com música, e o jogo dramático ele foi um júri simulado, em que a gente simulou um julgamento ali, não tinha juiz, porque não era a intenção de ter juiz, mas teve quatro papéis ali. A vítima de homofobia, né, que é o homem gay, o advogado da vítima, do outro lado, o homofóbico, o homem agressor, né, o homem homofóbico, e o advogado desse homem homofóbico. Então, foram feitas uma cena em que todos eles ocupavam todos os papéis. Então, houve um rodízio entre esses papéis em que todos puderam falar e dramatizar, estando em cada um desses elementos. Tivemos falas no compartilhar tais como: o mais difícil foi me colocar no lugar do agressor, tentar pensar como ele, agir como ele. Apesar de não concordar com o que o homofóbico diz, fazer o papel dele me faz refletir sobre muitas coisas. Ele tem os motivos dele para agir dessa forma. Sendo errado, doentio ou absurdo, ele tem seus motivos. Isso não ameniza nosso sofrimento. O que precisamos fazer é trabalhar com a conscientização coletiva e combater a ignorância. O quarto encontro teve o objetivo de fechamento, né, uma criação de rede de apoio externa, utilizando o jogo dramático fase 3, em que houve inversão de papéis, cada um se colocou no lugar do outro, daí para contar a história do grupo nessa construção coletiva, né, desde as expectativas, de como a sua visão de como aconteceu esse processo dos 4 encontros, puderam confeccionar cartões em que eles fizeram desenhos de como estavam se sentindo naquele momento, escrever mensagens uns para os outros, escrever uma mensagem para si mesmo no próprio cartão, levar esse cartão consigo, e tivemos o compartilhamento e em seguida a avaliação dos 4 encontros. Tivemos falas no compartilhamento tais como: foi uma experiência muito rica estar aqui. Trazer minhas dores e vê-la no outro também. Me sinto mais forte. Nunca havia participado de um grupo como este. Conversamos aqui sobre assuntos que nunca tinha falado antes. Saio daqui me sentindo mais lúcido e consciente sobre a sociedade.
em que vivemos. Trocamos contatos no WhatsApp e no Instagram. Espero que a comunicação entre a gente continue para além do encerramento desse ciclo de encontros. Lançando um olhar, né, dentro de uma fundamentação teórica, correlacionada à luz da matriz de identidade, a gente pode perceber aí uma primeira fase, no primeiro encontro, identidade do eu, uma formação grupal, uma busca de identidade de si naquele grupo, pensamentos, sentimentos e percepção de si, um grupo centrado no diretor, e ali no final, um começo de um princípio de vínculo. Na segunda fase, o reconhecimento do eu, percepção de si a partir do outro, né? Quem é o outro? O surgimento de relações transferenciais, um vínculo afetivo no grupo, a espontaneidade versus a conserva. No segundo encontro, que teve a representação da sociedade heteronormativa, né, representando a conserva, e os integrantes ali expondo e desenvolvendo, praticando sua espontaneidade, né, no diálogo com a conserva, ali novas respostas diante a antigas situações. Viria em seguida a terceira e a quarta fase. A quarta fase, que nós não atingimos, que é a fase de desenvolvimento de lideranças, trabalho em equipe, porque o projeto previa 4 encontros com aplicação de jogos de terceira fase, no terceiro e no quarto encontro, em que pudemos chegar nessa terceira fase, identidade do outro, no desempenho e qualidade de papel, ali no júri simulado com a inversão dos papéis, a complementaridade do papel e contrapapel, pré-inversão e inversão, e relações télicas, a fim de dar rede de apoio que poderia e pode ir além daquele encontro e ciclo desse trabalho. O nosso objetivo foi atingido de reunir, discutir e refletir, através de vivências terapêuticas, com sentimentos de fortalecimento, construção de redes de apoio. Então, eu agradeço muito a todas as professoras, eu agradeço aos colegas pela força, eu agradeço aos participantes que deram a vida a esse trabalho. E é como Jacó Levi Moreno falava, né? A realidade é construída pelo sujeito através de sua ação no mundo e significada através do outro. Isso é um movimento que implica interações grupais, os valores, a ética e a estética de um determinado grupo social. Então, era o que o Moreno gostava de fazer, reunir pessoas, né? Somos seres relacionais. Adoecemos em grupo e nos curamos em grupo. Uma visão psicodramática na construção do consciente coletivo, desenvolvimento de habilidades para se relacionar, empatia, alteridade e respeito. É assim que eu concluo o trabalho. As referências bibliográficas estarão disponíveis no site, né, do Dramatriz. Eu encerro o trabalho com essa foto do nosso grupo. Essa foi uma das últimas aulas que a gente teve com o grupo completo que concluiu o curso. E foi um prazer imenso estar com vocês, um crescimento incrível. E cada um de vocês tem um lugar muito especial no meu coração. Tá joia? É isso aí. Foto linda, tio. Que bonita, bonita. Muito bem. Eu vou começar agora, viu, tio, falando primeiro, né? Eu acho que esse trabalho ele realmente teve muita relevância, porque apesar da gente, né, achar que esse é um tema já muito discutido, porque a gente discute preconceito em todo canto, né, em todo lugar, eu acho que a homofobia no Brasil, como você trouxe no início da tua exposição, ainda é um problema presente e constante, né? E as estatísticas que você trouxe, então, realmente a estatística que sugerem, né, que o Brasil é o país com mais quantidade de registros, né, de crimes homofóbicos, seguido apenas depois por México e Estados Unidos. Então, olha a importância disso, né? E poder dar voz, né? Dar voz e continência a essas pessoas que sofreram ou sofrem ainda
com esse preconceito é fundamental, né? E é nossa missão, né, Gil, enquanto socionomistas, né, da voz, da continência. Você construiu o seu trabalho de uma forma muito legal, próxima também, consciente, e com o intuito de possibilitar mesmo, né, que essa dor, né, tivesse eco, que essa dor pudesse ter ressonância entre os participantes e, de alguma forma, trouxesse conforto emocional, conforto psicológico a partir dessa partilha, né? Então, parabéns, foi muito legal, com todas as dificuldades que se tem, né, de reunir homens desta comunidade para falar sobre. A gente viu, né, o quanto foi difícil, mas você conseguiu, com seu empenho, você conseguiu ter sucesso nesse trabalho. Parabéns. Fiquei muito emocionada ao ver a emoção de Dil, porque eu acho que o tema, quanto mais ele nos toca, mais ele nos revela, mais ele nos... Eu achei que você ousou, Dil, eu acho que você ousou, você foi ousado, você ousou na proposta, e você ousou muito quando você pretende inverter com o agressor. E isso é de uma ousadia, mas a gente sabe também que o psicodrama diz que a gente vai ter mais saúde quanto mais a gente puder inverter o papel. Claro que a gente não vai justificar a agressão do agressor. A gente não, com a inversão do papel, a gente não vai justificar nem vai se sentir agressor, mas a gente vai conseguir entender isso na construção com a gente. E eu acho assim brilhante, brilhante. Você se emocionou, eu me emocionei aqui de lhe ver emocionado e de lhe ver falando disso e falando com tanta propriedade, com tanta paz, com tanta calma, com tanta tranquilidade, com tanta maturidade, com tanta segurança. Me encantou. Parabéns, amigo. Oi, Dil. Como eu disse, arrasou. Eu fico muito feliz, emocionada também de ver teu crescimento, né, como psicodramatista. E acho que é isso, você bote fé, né, bote força e o foco naquilo que você quer, que você brilha, né? Então, segue lá em frente, que você está pronto para alçar voos e continuar focado, estudando, se desenvolvendo. Bom, é uma alegria ver essa apresentação, é uma alegria ver a sua dedicação, o seu empenho para fazer esse trabalho acontecer. É um trabalho que eu considero importante por tudo aquilo que você apresentou, né? Todos os dados mesmo que você trouxe com relação à homofobia. Cida trouxe também algumas coisas aí falando sobre essa questão. E só posso lhe parabenizar, dizer que da importância e da relevância do seu tema, né, para a gente ir minimamente conseguindo alcançar as pessoas para ir discutindo e ampliando os espaços de fala e de discussão num tema que é tão importante. Também fiquei muito emocionada de ver a sua emoção, de ver a entrega com que você se dedicou para a realização desse trabalho. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Muito bem. Agora, já agradecendo mesmo a participação de todos, mas abrindo para comentários, para perguntas, para o que vocês gostariam de trazer para os nossos